Dificuldade na vida todo mundo passa e isso não é novidade nenhuma. Porém, tem um movimento que a gente acaba assumindo, principalmente quando o pau tá atorando na nossa vida, que ele não é muito bom, tá? O que acontece? Quando você está passando por uma crise, por alguma questão, algum problema, algo que você tem que resolver na sua vida, é normal que, diante do problema, assim que o problema se instaurou, você comece desesperadamente a resolver tudo. Tá? Como? Descobriu que tem algum problema, alguma doença, descobriu que tem alguma questão pessoal que está acontecendo, descobriu no relacionamento que as coisas não andam muito bem, né? Descobriu algumas coisas, ou então no teu trabalho está com uma dificuldade, ou então financeiramente você recebe uma bomba que pá, não esperava esse tipo de coisa, e você sai moendo, você nem para respirar. O que acontece é que nessas horas a gente pode acabar enfiando os pés pelas mãos e piorando a situação. Vocês já sabem disso. Mas para isso eu quero trazer uma analogia que eu acho que ela é muito elucidativa, tá? E assim eu consigo desenhar para você algo que é até difícil de explicar. Imagine que quando você está passando por uma dificuldade, é como se você estivesse no meio de uma guerra, dentro de uma casa com né, ali, tentando se proteger, coisa e tal, e uma bomba cai em cima dela. Tá? E por sorte você sobrevive, tá bom? O que acontece quando uma bomba cai? O que acontece quando algo explode? O que vai acontecer nos próximos minutos, na próxima meia hora, ou até quem sabe nas próximas 2 horas? Possivelmente, se você estiver muito próximo da onde caiu a bomba, você vai ficar completamente desnorteado. Se você não ficar machucado, no final das contas, né? Então a primeira coisa é quando você acordar, você não vai ter noção do tempo que passou, você vai estar um pouco perdido. Porém, é bem provável que, antes de você saber o que aconteceu, você vai ter que ver se você está inteiro, tá? Uma vez conversando com uma amiga, ela falou que participou de um treinamento militar, e ela falou que a primeira coisa quando eles fazem um treinamento militar, a primeira coisa que eles ensinam aos soldados, né, quem está fazendo o treinamento, é que uma vez que estourou uma bomba e você se defendeu, você tem que fazer checagem de membros. Checagem de membros. O que significa isso? Porque durante uma explosão, durante alguma coisa, você não tem noção do que aconteceu com você. Você não tem noção do estrago que aconteceu com você. Então a primeira coisa é checagem de membros. O como a gente pode ver na nossa vida essa analogia, espero que não seja real, né? Por favor. É o quê? Primeira coisa que você tem que olhar e falar, não, pera lá, deixa eu, sabe, deixa eu sentar e tomar uma água aqui. É a primeira coisa que você tem que fazer. Recebeu, calma, deixa eu me estabelecer. Deixa eu me estabelecer aqui com a minha consciência. Deixa eu estabelecer aqui a minha dignidade. Depois disso, o que acontece? Voltando à nossa analogia da explosão. Você tem que entender que ainda vai ter muita poeira. Vai estar aquela zona. E possivelmente o teu ouvido vai estar... Então o que acontece? Vai ser muito difícil de você entender o que está acontecendo. E você não vai ter frieza emocional para poder olhar e falar: nossa, meu amigo que estava do lado morreu. Nossa, fulano de tal sumiu. Nossa, né? Você não vai ter essa capacidade. Então o que acontece é que muita coisa vai estar destruída. Muita coisa. Então se o primeiro momento é você se estabelecer, o segundo momento é entender que talvez durante um tempo, dependendo da sua dificuldade, aí, dependendo do que você está passando, talvez durante um tempo, a próxima uma hora, ou os próximos dias, ou enfim, você vai ter que esperar essa poeira baixar. Entende? Vai ter que esperar essa poeira baixar. Tá? Quando é uma questão crônica, uma doença crônica ou algum problema mais complexo, essa poeira ela tende a demorar para baixar umas 2, 3 semanas, às vezes demora até um mês para as coisas se estabelecerem. Por quê? Porque antes da explosão você tinha uma rotina, você tinha uma vida, você tinha uma questão. Depois disso, talvez você vai ter que mudar integralmente as coisas e a forma como você lida com a realidade. Então, por causa disso, você vai ter que esperar a poeira baixar. E depois que a poeira baixa, é que você vai conseguir olhar com clareza. E note, enquanto a poeira está baixando, é uma fase de ansiedade. Mas o que será que aconteceu? Então você tem que ter um pouco de paciência com isso. Ainda vai estar meio que na neblina. Mas depois que a poeira baixou, você vai ter que ter uma paciência, porque você vai começar a ter reações diante da realidade nua e crua. Talvez, como eu disse, você estava lá se escondendo
no meio da guerra lá, coisa e tal, com conhecidos, coisa e tal, você não encontra ninguém. Cara, tô sozinho. Imagine essa cena. Você tá meio sozinho, você olha e fala, meu Deus do céu, cadê todo mundo? E agora? Pra onde é que eu vou? Né? O meu plano era me salvar com essas pessoas. As pessoas não estão mais aqui. O que aconteceu? Será que elas foram embora antes? Será que elas não me encontraram? Então também, assim, até você entender esta nova fase demora um pouco. Tá? Então, depois disso é que você vai começar a agir de forma mais eficiente. Tá bom? Óbvio que dependendo da bomba que cai no teu colo, você não tem um mês para pensar e esperar, né, a poeira baixar. É óbvio que, dependendo da situação, enquanto a poeira ainda está voando ali, você tem que estar saindo catando cavaco, como dizem, né? Catando, encontrando seu rumo, tentando se esconder o mais rápido possível, para também não cair outra bomba na tua cabeça, enfim. É claro que tem isso. Mas não esqueça dessa analogia. Não esqueça que está tudo muito turvo, que está tudo muito bagunçado. Até as coisas se estabelecerem, vai um tempo. E você vai ter que ter um certo tipo de paciência. Por mais que você exija no momento você agir rapidamente ou não, você tem que entender. A sua ação, quando você agir rapidamente, ela não vai ser uma ação extremamente clara. E muitas vezes, veja, nessas situações, depois que passa essas situações, as pessoas se culpam demais. Vamos dar um exemplo. Acontece um acidente em casa, né? Sei lá, seu pai, seu marido, sua esposa, alguém, acontece alguma coisa na sua casa e você tem que ir rapidamente para o hospital. Aí quando chega no hospital, aí, enfim, acontece alguma outra coisa e você pensa, pô, se eu tivesse pensado antes, eu teria agido de maneira certa. Você não tem como pensar antes. A bomba caiu, estilhaço para tudo quanto é lado, teu ouvido tá, você mal consegue parar em pé e você está fazendo o seu melhor. Então a gente tem que levar em consideração isso também. Não adianta, depois que todo estilhaço baixou, não adianta você olhar em retrocesso e falar, eu poderia ter feito A, B, C, D. Depois é fácil. Depois que tudo aconteceu, é fácil olhar para trás e achar que dava para fazer certas coisas. Então, esta paciência consigo mesmo e com o processo, você tem que ter, tá bom? É nesse sentido. Senão, você entra num ciclo de eu deveria ter feito, eu precisava estar preparado, antes eu deveria ter antecipado antes que isso tivesse acontecido, ou então um arrependimento gigantesco e assim por diante, tá bom? Pensa nisso. Pensa nisso. E além de pensar, me escreve aqui. Você já passou por situações dessas? Já passou por situações críticas em que você realmente viu que tudo ficou enxilhado e depois você se acostumou, né, com outros ou com você mesmo? Escreve aqui pra mim, escreve aqui embaixo, vamos conversar, tá bom? Vamos botar bom senso também nessas horas que é um desespero muito grande, tá? E claro, me siga aqui no canal e compartilha com quem precisa. Vai, meu filho, manda. Faça a palavra do bom senso chegar a lugares que ela ainda não chegou, tá bom? Pensa nisso aí, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.